Fala aí, galera. Vamos hoje para a aula de metabolismo energético, beleza? Hoje a gente vai ver quais são os processos bioquímicos nas quais a célula consegue produzir sua energia. Ou seja, onde que a célula vai conseguir produzir a sua molécula de ATP. Então, como temos aqui a definição da ideia, né? O processo que a gente vai ver hoje é o processo onde vai ser gerada a molécula de ATP, que, como a gente já conversou, é a moeda energética da biologia. Então, só para a gente dar uma olhada aqui, essa é a estrutura do ATP. A palavra ATP, né, quando a gente abrevia a adenosina trifosfato. A adenosina vem da união do grupo adenina com essa nossa ribose, formando assim a adenosina, tá? A gente não precisa se prender a essa parte da estrutura agora. O que importa pra gente é justamente esse trifosfato. Significa que nós temos 3 fosfatos associados a essa molécula. E por que isso é importante? Porque essa ligação do terceiro fosfato é uma ligação com muita energia. Ou seja, se eu quebrar essa ligação, eu vou liberar energia, certo? Então, quando eu tenho o ADP, ou seja, adenosina difosfato, ou seja, 2 fosfatos apenas, para eu colocar no meu terceiro fosfato, eu tenho que ceder energia. Assim eu formo um ATP. Com isso, o ATP tem uma energia guardada naquela terceira ligação. E é assim que essa molécula funciona como uma moeda energética nos sistemas biológicos. Ao quebrar essa terceira ligação, ocorre essa liberação de energia. Aqui nesse slide, só para a gente ver, né, que esse processo da transformação ou da conversão do ADP em ATP também é reversível, tá? Uma molécula de ADP, ou seja, uma molécula com 2 fosfatos associados, pode se associar a mais esse fosfato inorgânico. Essa sigla PI, sempre que vocês olharem, vai ser fosfato inorgânico, tá? Com isso, cedendo energia, você vai conseguir ligar esse terceiro fosfato formando ATP. E se caso você queira fazer o processo contrário, você pode quebrar essa terceira ligação do ATP, liberando assim energia. Então a gente vai ver o principal processo bioquímico na qual a gente consegue a obtenção de energia nas nossas células, que é o processo da respiração celular, tá? E a gente vai focar na metabolização da molécula de glicose, tá? Que é um carboidrato. Não significa que é o único componente orgânico que é capaz de gerar energia, tá? Nós podemos usar também lipídios e até mesmo proteínas como fonte de energia. Mas hoje nós vamos focar na glicose, que é a nossa principal forma de obtenção de energia. Então, nós vamos separar as formas de metabolizar essa molécula de glicose em duas grandes formas. A respiração aeróbica e a respiração anaeróbica. A respiração aeróbica ocorre na presença de oxigênio, enquanto a respiração anaeróbica ocorre apenas na ausência de oxigênio. A gente vai ver as diferenças entre esses dois tipos de processo. Então, dentro da respiração anaeróbica, ou também chamada de respiração anaeróbia, tanto faz, significa a mesma coisa, nós começamos o processo através da primeira etapa, que é a glicólise, e depois vamos para a fermentação. Glicólise é a primeira etapa que ocorre de metabolização da glicose. Independente se nós estamos falando de respiração aeróbica ou anaeróbica, a primeira etapa vai ser a glicólise. Então a gente vai dar uma simplificada no processo, tá? Esse processo ele passa por uma série de etapas, várias modificações na nossa molécula de glicose, mas para o nosso objetivo aqui, para vestibular, nós só precisamos desse processo mais simplificado, tá? Então o que é o processo de glicólise? É um processo de oxidação da molécula de glicose. Caramba, oxidação, o que significa essa palavra? Sempre que você olhar para oxidação em bioquímica, você pode associar a quebra. Normalmente, quando se oxida alguma coisa, você está quebrando aquela molécula. Beleza? É importante saber aonde da célula esse processo está acontecendo. O local onde ocorre a glicólise é no citoplasma da célula. A gente vai ver que os outros processos
vão acontecer em outros lugares dentro da célula. Beleza? Então, é bom te dar uma olhada aqui. Eu peguei essa imagem aqui justamente para te dar uma olhada na estrutura química da glicose, certo? Não precisa decorar o desenho. O que é importante da gente saber aqui é a quantidade de carbonos que essa molécula tem. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tá? Esse número vai ser importante para a gente, que a gente vai começar, quando a gente for olhar para a respiração aeróbica, a gente vai começar a contar as quantidades de carbonos que sobram da molécula. Porque o nosso objetivo é degradar ou decompor essa molécula de glicose. Com isso, esses carbonos vão precisar ser removidos. Ok? Então, nesse primeiro processo, ocorre a chamada decomposição parcial. Aqui está com um errinho, tá? É parcial da glicose. Por que parcial? Porque eu não vou degradar 100% essa molécula ainda, tá? Eu vou quebrar ela um pouco, mas eu não vou decompor ela 100%. A glicólise não precisa de oxigênio para acontecer, o que não significa que ela só acontece em ausência de oxigênio. Não, mas o oxigênio não é um pré-requisito para que esse processo aconteça. Simplificando a ideia desse processo da glicólise, nós vamos ter a nossa molécula de glicose com seus 6 carbonos. Nós vamos fazer uma série de alterações nelas que vai resultar em 2 moléculas com 3 carbonos. Acompanhe o raciocínio. Se eu tenho uma molécula com 6 carbonos e eu termino com 2 de 3 carbonos, é como se eu tivesse, de certa forma, quebrado essa molécula no meio. Tá? Mas algumas outras alterações bioquímicas acontecem nessas moléculas, né? A gente não só quebra ela no meio, não. Tá? Passa por algumas modificações que vão gerar para a gente, além dessas 2 moléculas chamadas piruvato ou ácido pirúvico, que tem esses 3 carbonos, além dessas 2 moléculas, vão gerar para a gente alguns subprodutos interessantes. Primeira coisa, vai gerar para a gente ATP, que é o nosso objetivo dentro do metabolismo energético como um todo. Tá? E vai gerar para a gente esse tal desse NAD que está escrito aqui. Sempre que você olhar NAD ou FAD, mais para frente a gente vai ver eles com mais calma, eles são chamados de aceptores ou transportadores de elétron. Quando um NAD se transforma em NADH, ele basicamente roubou um elétron e um hidrogênio da molécula. Tá? Então, um NAD roubou um hidrogênio e um elétron, se transformou em NADH. Outro NAD roubou um elétron, roubou um hidrogênio, NADH. No final, nós temos esses 2 NADHs produzidos. Agora, em relação ao saldo de ATP produzido aqui, nós temos uma conta interessante. A primeira coisa que a gente precisa fazer é gastar ATP. Tá? Mais para frente a gente tem um outro esquema que mostra pra gente isso, tá? Isso aqui, esse desenho aqui é basicamente o mesmo que o outro, vocês podem ver que é o mesmo processo, a gente só remoldou aqui e colocou a quantidade de carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que a gente viu na imagem atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? Olha o que acontece aqui nessa primeira etapa, que é interessante. Nós temos a conversão de 2 ATPs em 2 ADPs. O que isso significa energeticamente falando? Se eu estou quebrando um ATP transformando em ADP, significa que eu estou perdendo energia. Então a primeira coisa que ocorre é o chamado investimento de 2 ATPs. Tá? É como se eu tivesse gastado energia para esse primeiro processo acontecer. Poxa, mas então eu preciso gastar energia, produzir energia? Bom, se no final o saldo for positivo, o investimento é válido. Vamos ver aqui, ó. Aqui ocorre, nessa primeira metade aqui, a primeira produção de um NAD. Depois aqui, olha isso aqui que acontece. Aqui eu tenho a conversão de 2 ADPs em 2 ATPs. Significa o quê? Que esse processo foi energético. Significa que eu produzi energia aqui nessa etapa. Isso acontece para cada uma das metades da minha glicose. Significa que no final eu vou produzir 4 ATPs. 2 aqui e 2 aqui. Então, fazendo um saldo, eu tive um gasto de 2 ATPs, mas eu produzi 4 no final. O meu saldo foi de 2 ATPs sendo produzidos. Beleza? Então, recapitulando, a minha molécula de glicose com 6 carbonos passa por um processo onde eu quebro ela no meio
resultando em duas moléculas que têm 3 carbonos, chamadas de piruvato. Além disso, eu consigo ter um saldo positivo de 2 ATPs e também a produção desses 2 NADH. Ok? Então, continuando no processo da respiração anaeróbica, ou seja, onde eu não forneço oxigênio, eu preciso dar um fim para esses NADHs que foram produzidos na minha glicólise, tá? Além disso, o próprio piruvato, ele é uma molécula que, em excesso, ele pode deixar o meio mais ácido, já que ele é um ácido, certo? Então, eu quero me livrar desses compostos, desses subprodutos que foram gerados ali nesse processo, certo? O local continua sendo o nosso citoplasma da célula e o objetivo é regenerar o NADH em NAD, ou seja, o meu transportador de elétrons e íons, ele está completamente carregado, ele está com o espaço de elétron e de hidrogênio já está consumido, ele já está ocupado. Eu preciso desocupar esse espaço, já que eu não vou transportar esse elétron e esse hidrogênio para nenhum outro lugar. Então eu preciso refazer o meu NAD. Além disso, eu também quero me livrar do piruvato. Como eu faço isso? Nesse caso aqui, na fermentação. As principais formas de fermentação são a fermentação lática e a fermentação etílica. Tá? São as principais formas de fermentação que caem em prova. Então vamos começar pela fermentação lática. Fermentação lática é a fermentação do ácido lático. Se vocês escutarem lactato, piruvato, todo esse sufixo ato normalmente é porque o composto é um ácido, tá? Nós queremos transformar o piruvato em algum outro tipo de composto orgânico. Por que eu quero transformar o piruvato em outra coisa? Porque o piruvato ele é incompatível com a minha membrana. Significa que a minha célula não consegue jogar o piruvato para fora porque o piruvato não se dá bem com a minha membrana plasmática. Então eu tenho que transformar em algum tipo de composto que consiga atravessar a minha membrana. Nessa forma de fermentação, a gente transforma o piruvato em lactato. Como? Pegando aquele elétron, aquele hidrogênio do nosso NADH e colocando no piruvato. Tá? Com isso, a adição de um hidrogênio de um elétron converte o piruvato para o lactato. O lactato, por sua vez, é um componente que consegue atravessar a membrana. Significa que a minha célula consegue colocar para fora, consegue exportar essa substância química. Beleza? Consegue fazer essa forma de, vamos chamar de excreção. Tá? Onde a gente encontra fermentação lática no nosso cotidiano? Como coloquei aqui no slide, na própria indústria alimentícia, quando a gente vai fazer iogurte, por exemplo, a gente usa esse ácido lático para poder produzir, para fazer o iogurte e outros componentes como outros produtos, como o leite fermentado. Leite fermentado significa que houve uma fermentação daquele leite. Além disso, a gente encontra também os processos de fermentação lática, por exemplo, no nosso músculo. Tá? Aquela dor que você sente depois de ter feito um dia de academia, aquela dor muscular, é da concentração de ácido lático presente ali no músculo. Porque, em geral, as nossas células como um todo vão fazer a respiração aeróbica, que a gente vai ver na próxima parte. Tá? Mas quando eu não forneço oxigênio suficiente, significa que eu deixo o meu músculo num estado anaeróbico. Se não tem oxigênio suficiente, não dá para fazer respiração aeróbica. Então a forma anaeróbica que a minha célula muscular tem para lidar com a demanda energética é a própria fermentação lática. Uma outra forma de você fazer uma fermentação é a fermentação etílica ou fermentação alcoólica. O que vai acontecer? A gente vai ter uma etapa a mais que vai resultar num produto final diferente. Tá? A ideia é a mesma, eu ainda quero transformar o meu piruvato em um componente que possa passar pela membrana plasmática e eu ainda quero me livrar do meu NAD com os meus íons e com o meu hidrogênio e o meu elétron que estão associados. Eu quero transformar o NADH em NAD novamente.
Só que ao invés de simplesmente converter o piruvato, por exemplo, no lactato, como a gente fez, a gente vai fazer um processo de descarboxilação antes de interagir com o NAD. O que é uma descarboxilação? A gente vai usar bastante essa expressão na próxima parte da aula, tá? Descarboxilação é quando eu removo uma molécula de gás carbônico dessa minha molécula orgânica. Então, eu tiro um gás carbônico, com isso eu perco um carbono dentro dessa minha molécula orgânica. Então, o piruvato se converte em acetaldeído, tá? E esse acetaldeído, ele ao ser reduzido pelo meu NAD, ele se transforma no álcool etílico, que é o álcool que é utilizado em todas as bebidas alcoólicas que a gente consome. Beleza? Então, com isso, a gente consegue restaurar o nosso NAD e consegue exportar essa substância extra que estava ali ocupando a nossa célula. Então, vamos só fazer um amontoado aqui do que a gente viu até agora. Quando nós temos uma célula em situação anaeróbica, nós fazemos como processo energético, ou seja, forma de produzir ATP, a nossa glicólise. Beleza? Então, ali na glicólise, a gente consegue produzir 2 ATPs e a gente termina com esses NADs que a gente precisa fazer alguma coisa com ele. A gente precisa gastar esse elétron, esse íon que estão associados a ele. Então, a gente converte ele em NAD de volta, reduzindo o piruvato em algum composto, seja álcool etílico, seja lactato, enfim, temos alguns tipos de fermentação. O importante é que você consiga restaurar o NAD. Então, assim, as células conseguem produzir uma certa quantidade de energia. Mas pelo número você já consegue ver que 2 ATP parece ser uma coisa pequena, parece ser pouco. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no nosso metabolismo, a gente não vai usar a respiração anaeróbica para sustentar toda a nossa demanda de energia. A gente precisa de muito mais ATP do que isso. Então, na próxima parte da aula, a gente vai ver qual é o processo metabólico da respiração aeróbica.